A paz do Senhor Jesus a todos do grupo, uma boa noite a todos, com Cristo no coração, amém? Meus irmãos, quero trazer uma reflexão para a nossa vida nessa noite. Em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Meus irmãos, esse texto fala da mulher adúltera. Da mulher adúltera. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher apanhada em adultério. E colocando ali no meio, disseram para Jesus: Mestre, ela foi apanhada em adultério, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia a eles, tentando para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E o versículo que nós lemos: E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Irmãos, sabemos que esse texto, ele narra a história de uma mulher que os escribas e fariseus pegaram ela no ato de adultério, e pela lei de Moisés essa mulher tinha que ser apedrejada, ela e o homem que estava com ela. Porém, o homem não é apresentado aqui, somente a mulher. Mas a Bíblia vem dizendo, irmãos, que o que eles queriam é testar Jesus. Por quê? Se Jesus falasse que era para apedrejar essa mulher, matá-la, eles iam falar para Jesus: mas calma aí, você prega o amor, como você quer que ela morra? Se Jesus falasse para eles que era para deixar ela ir embora, eles iam pegar Jesus no quê? Que ele transgrediu a lei de Moisés, porque a lei mandava apedrejá-la. Só que Jesus, irmãos, ele nos conhece, ele sabe quem você é de verdade, ele sabe quem eu sou de verdade. A Bíblia diz que ele, se agachando, ele começa a escrever no chão com o dedo, a rabiscar para lá e para cá. E ele diz que aquele dentre vós que está sem pecado, que atira a primeira pedra. E todos esses escribas e fariseus começaram a ir embora, só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus vai e pergunta para a mulher: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Veja bem, Jesus, ele está dizendo para ela, não que Jesus foi a favor do adultério, mas Jesus está dizendo para ela: você está sendo perdoada, vai e não cometa o mesmo pecado, não peque mais, vai e não peques mais, quer dizer, vai e não adultere mais. E só que, irmãos, eu não quero bater em cima disso, mas eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida. Por que alguns foram embora? Veja bem, por que alguns foram embora? Eu só peguei esse texto para a gente começar a reflexão. Veja bem, em Marcos 10, 22, narra a história do jovem rico. Por que esse jovem foi embora? Devido às suas riquezas. Vamos lá? Marcos, capítulo 10, o verso 22. Aleluia. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então esse jovem rico, ele vai embora porque devido às riquezas dele. O que impedia ele de amar a Deus sobre todas as coisas e acompanhar Jesus eram as riquezas. Vamos lá no outro. Naamã foi embora em razão da sua soberba. Está lá em 2 Reis 5,12. Vamos ler lá. O Naamã, ele
aleluia, Jesus, ele recebe uma direção do servo de Eliseu: vai-te, lava-te no Jordão 7 vezes. E o Naamã sai dali indignado, ele vai embora, por quê? Na cabecinha dele, ele achava que o quê? Que o profeta ia sair, ia colocar as mãos nele, ia profetizar a cura e ele seria curado, ele seria o quê? Liberto. Então Naamã foi embora por sua soberba. 2 Reis 5,12 diz assim, ó: não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, ele ficou indignado. Então nós vemos, irmãos, que teve algumas situações de pessoas que foram embora, não quiseram obedecer a Deus, não quiseram andar com Jesus. Vemos o próximo: os escribas e fariseus, aqui que nós lemos em João, capítulo 8, versículo 9, que diz assim, ó: quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Os escribas e fariseus foram embora, o que, irmãos? Convencidos da sua culpa, do seu pecado, do seu pecado. Vamos lá, o próximo. Um outro escriba por medo das privações. Mateus 8, 19 e 20. Mateus 8, 19 e 20. Vamos lá. Mateus, capítulo 8, verso 19 e o verso 20. Olha o que diz o texto, irmãos. A palavra de Deus, ela é inerrante. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja bem, o escriba aqui, meus irmãos, o escriba aqui, melhor dizendo, ele foi embora com medo da privação. Privação do quê? Ele achou que seguir Jesus tinha alguma recompensa, dinheiro, casa boa, carro, posses. E quando Jesus diz para ele que as raposas têm seus covis e os pássaros têm seu ninho e o Filho do Homem não tem aonde descansar, ele falou: o quê? Isso não é para mim não. Então nós vemos que algumas pessoas, quando foram confrontadas com a realidade do que é servir a Deus, andar com Cristo, foram embora, abandonaram o barco, abandonaram a Deus. E o último que eu quero trazer com vocês: porém o eunuco seguiu seu caminho cheio de júbilo. Atos 8:39. Aqui já contrariando, esse foi embora, mas cheio de júbilo. Por que ele foi embora cheio de júbilo? Porque ele foi batizado. Atos 8:39 diz assim, ó, aleluia: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Enquanto uns deram desculpa, uns foram confrontados com seus próprios pecados e abandonaram a Jesus, uns por causa da riqueza, outros por causa da soberba, os escribas e fariseus convencidos da culpa, o escriba com medo da privação. Nós vemos o eunuco, irmãos, que ele aceitou Jesus, foi batizado por Filipe e seguiu seu caminho, que jubiloso, quer dizer, com alegria. Amém? Então eu quero te convidar para essa noite pensar: quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Nós estamos igual a esse eunuco? Conhecemos a Jesus, batizamos nas águas e hoje nós o seguimos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho, irmãos. E eu vou além. A Bíblia diz que Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Amém? Que eu e você venha fazer uma reflexão da nossa vida com esse texto lido para nossa meditação, explanado aqui. Amém? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.